Olá, meu nome é Sofia Rocha. Estou para apresentar o meu trabalho para o evento científico do CRN5 na modalidade Nutrição Clínica para o Prêmio Angelina Rossi. O título do meu trabalho é Qualidade de Vida e seu impacto no desenvolvimento de transtornos alimentares em docentes universitários. Estou representando o meu grupo composto por Hugo José e Maria Beatriz. Para introduzir o nosso tema, nós trazemos alguns autores no slide que falam justamente sobre essa questão da rotina, porque esses docentes universitários geralmente têm muita sobrecarga em relação ao trabalho, é uma demanda muito grande e isso altera como eles se enxergam, né? Como eles veem a qualidade de vida deles mesmos. Também a questão do estresse, as escolhas alimentares devido à correria, tudo isso afeta a qualidade de vida e eles podem se tornar, por isso, um grupo mais propenso a ter algum tipo de transtorno alimentar. Em relação à nossa metodologia, o nosso estudo ele tem caráter transversal, qualitativo e quantitativo, onde a gente coletou esses dados desde março de 2020 até novembro de 2020, de forma online por conta da pandemia, onde a gente enviou um questionário online em que foi enviado para todos os professores da Universidade Particular de Aracaju. Nós não selecionamos, não restringimos nenhum tipo de área, então teve professores de exatas, de humanas, biológica, saúde, e também foram todos tabulados pelo Excel, os dados. A questão de que o questionário ele foi montado com questionários já validados, sendo eles o Rucol Brief, que é em relação à qualidade de vida, o BINDIT Scale, que é em relação à compulsão alimentar, e por último a escala de Kakeshita, que diz muito sobre a autopercepção corporal do indivíduo. Para os nossos resultados de discussão, trouxemos a caracterização da nossa amostra. Participou da nossa pesquisa 65 professores, sendo que a maioria foi do sexo feminino, com 49 participantes, a idade média 41 anos, em relação à área de atuação a maioria foi de saúde, justamente com 48 participantes. Para o resultado desse gráfico 1, nós temos a pontuação dos domínios do Rucol Brief, que, como eu falei, é um questionário em relação à qualidade de vida. Nós vimos que a questão do Rucol é que quanto mais próximo de 100, melhor estaria essa questão desse domínio. Então, os domínios que tiveram menor pontuação na nossa pesquisa foram psicológico, meio ambiente e o domínio físico. Para discutir esse resultado do Rucol em relação ao domínio físico, nós temos esses autores, Nea e Neves, falando da questão de que esses docentes universitários, em seu estudo, falou que tem umas escolhas alimentares mais voltadas para alimentos cheios em açúcar, industrializados e também uma grande inatividade física. Em relação ao resultado da BINDIT Scale, que é em relação à compulsão alimentar, a grande maioria apresentou um comportamento normal, apenas 15% uma variação entre comer de pouco a muito. Em relação aos resultados setorizados da BINDIT Scale, nós vemos que o público masculino de humanas tem uma maior porcentagem de comportamento disfuncional. Apesar de no masculino de exatas estar 50%, 50%, é porque nós tivemos uma pouca quantidade de público para esse setor. Mas em relação, como o de humanas teve mais porcentagens, é por isso que consideramos que o masculino de humanas tem uma maior porcentagem em relação a comportamento disfuncional do que o público feminino. Para discutir essa questão do resultado da BIND quando foi setorizada, esses estudos falam da questão de que o público masculino, eles têm essa crença social de masculinidade forte e que por isso eles não têm tanto acesso aos serviços de saúde, ou então eles não produzem muito exames periódicos, idas ao médico, ao nutricionista, e tudo isso acarreta num problema, né, de acesso à informação sobre o que é uma alimentação saudável. Eles também têm mais, como os estudos falaram, da questão de serem mais relacionados a doenças, a tabagismo, alcoolismo, inatividade, sedentarismo, e tudo isso, né, traz consequências para a saúde e, consequentemente, eles têm menos consciência sobre o que seria hábitos alimentares saudáveis. Em relação ao resultado da escala de Kakeshita, a maioria das figuras que foram selecionadas pelos participantes são figuras relacionadas a IMCs altos, acima da eutrofia. E pode ser tanto porque eles realmente se veem com IMCs mais altos, uma composição corporal maior, ou eles realmente são, assim, com IMCs mais altos, a sua composição corporal. E os dois casos, as duas possibilidades são caracterizadas como uma preocupação, né, um problema. Concluímos então que não houve uma associação direta, porém houve resultados expressivos em relação ao Rucol, à escola de Kakeshita e que merecem mais aprofundados em estudos. Lembrando que o nosso estudo foi feito em uma pandemia e houve limitações. Obrigada!